Bom dia, paz esteja convosco. Voltei, mas voltei foi para ensinar a palavra de Deus nesse dia tão abençoado, a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas hoje eu quero falar para você do poder da oração, para você que tem orado, para você que está orando, para você que tem buscado uma resposta em oração. A oração, amada, ela é a chave para a vitória da nossa vida. Nós precisamos orar. E quando tudo parece não estar dando certo, não desista. Quando o problema não tem solução, não baixe os braços, não baixe a guarda, não pare de orar. Aí sim que você tem que levantar os braços e começar a orar. A oração, ela nos conecta a Deus e ela tem solução para qualquer situação difícil que nós estejamos passando ou que nós estejamos enfrentando. Então a oração, amado, ela tem esse poder. Por isso nós devemos orar sem cessar, nós devemos desenvolver a nossa oração, desenvolver o nosso relacionamento com Deus, nesse poder, nesse amor de comunhão com Deus. Então a oração ela nos leva até essa intimidade com Deus, essa busca constante com Deus, e me faz lembrar aqui na palavra de Deus, no livro de Efésios, no último capítulo 6 de Efésios, no versículo 18, quando ele diz assim, e com toda oração de súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança, súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado e abra minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério e o evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me compraz, como cumpre a fazer. Então aqui a palavra de Deus vem falando do poder da oração, da pessoa que ora, do poder que a oração nos traz para nós. Toda oração de súplica em tempo deve ser feita em espírito, para o mesmo fim de vigilância, com toda perseverança e com toda súplica aos santos. Então, amada, a palavra de Deus hoje vem nos ensinando, nos revertermos desse poder, dessa autoridade que está sobre a nossa oração, dessa intimidade com Deus, de buscar a presença de Deus, de estarmos cheios da presença de Deus, porque quem ora alcança a vitória. A oração nos leva à presença de Deus, a oração nos capacita a invocar o Senhor nosso Deus, e onde estarmos no meio de uma batalha, não importa o momento que você esteja passando, mas a oração, a intimidade com Deus, ela te capacita a vencer a qualquer batalha. A oração nos leva a Deus, a oração nos faz vencer a batalha e as guerras espirituais a qual muitos de nós temos passado e as situações de conflitos por qual muitos de nós temos vivido. E quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, quando nós entregamos para Deus, que nós oramos e confiamos em Deus, Ele brada sobre a nossa vida para nos dar a vitória, para trazer o milagre. E quando é que eu devo orar? Em todo tempo. Todo tempo nós devemos orar. Orando o tempo todo, amado. A própria atmosfera de atitudes espirituais da oração nos leva a orarmos todo o tempo, porque Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17 diz que nós devemos orar sem cessar. Então, amado, nós devemos estar envolvidos o tempo todo numa atmosfera de poder, de milagre, de oração. Tá no ônibus, o teu pensamento, a tua conexão tem que estar em Deus. Tá lavando a casa, tá arrumando a casa, conecta-te com Ele para que você possa estar na direção dele. Ore todos os tipos, todo momento, toda condição. Ore sobre pequenas coisas, grandes assuntos. Ore nos momentos difíceis, ore no momento de alegria, porque a vida aqui nesse mundo não está fácil, amado. E se a gente não estiver em oração o tempo todo, nós somos acometidos de dardos inflamados do maligno. Então a oração, como ele diz aqui nesse próprio livro, nesse mesmo capítulo de Efésios, que nós devemos estar revestidos pelo escudo da fé, para que nós não venhamos ser atingidos pela astuta cilada do diabo. E aí ele fala da oração da palavra, da espada na nossa boca, que é a oração que tem esse poder. Então nós devemos orar todo o tempo e fora de tempo, para que nós possamos vencer os dias maus pelos quais nós estamos passando. Orar em todas as maneiras. Faça súplicas e orações
aonde for preciso, no que for preciso, o que você precisa alcançar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 vem dizendo isso, que nós devemos orar de maneira por tudo, dar graça em tudo. Oração e súplica estão ligados a pedir pelas nossas necessidades pessoais e específicas. A oração, ela nos resiste, amado, de toda sabedoria e nos reveste de todo poder, de todo controle, de toda autoridade, de toda proteção que nós precisamos. Então nós devemos orar a Deus de toda maneira, de tudo que for preciso. E aqui no versículo 18 ele vem falando que nós devemos orar em espírito. Orar em espírito, de acordo com o caráter do espírito. Quando andamos em espírito, devemos também orar em espírito, andar em espírito, de acordo com a natureza do espírito sobre a nossa vida. Então que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos alcançar essa integridade, essa afinidade com Deus, para que nós possamos orar diariamente, como fez Daniel. Eu estou lendo o livro de Daniel e me fez agora lembrar que Daniel, no capítulo 6 de Daniel, capítulo 4 de Daniel, ele vem interpretar um sonho, e ali Daniel, ele foi escolhido como um dos homens mais sábios da Babilônia, apesar de ser escravo. Mas uma coisa fazia com que Daniel tivesse toda essa sabedoria: ele tinha comunhão com Deus. A palavra de Deus me diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele suplicava. Daniel orava pelo seu povo. Daniel orava pelo pecado do seu povo. Daniel orava por Jerusalém. E Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia, na posição de súplica. E a palavra de Deus vai me dizer que Daniel orava de joelhos, que Daniel orava com reverência, Daniel orava com a janela aberta em direção para a cidade de Jerusalém, amado. Então nós devemos orar em espírito, buscar a Deus em espírito e verdade, para que nós possamos ser cheios desse poder, desse revestimento, dessa graça, da presença do Espírito Santo. Nós devemos orar todos os dias com perseverança e contar com a resposta de Deus. Satanás, ele tenta o tempo todo impedir as nossas orações. Ele tenta o tempo todo fazer com que você pare de orar. A oração é uma zona de batalha, amado. Por isso nós devemos estar vigilantes em nossas orações. Quantos de nós muitas vezes estamos nessa batalha e ela vem em forma de distração? Nós devemos orar e perseverança, porque muitas vezes Satanás faz com que você mude o pensamento. Do nada você está orando, você pensa em algo que não tem nada a ver naquele momento. Então nós devemos estar vigilantes para que não haja distração nas nossas orações. Nós devemos lutar contra pensamentos errados na hora que estivermos orando, e lutar contra a astuta cilada do diabo, para que não deixe que a gente piedosamente não ore como nós deveríamos orar. Nós deveremos orar em vigilância e em perseverança, e lutar contra as batalhas espirituais que se levantam quando nós estamos orando, para interferir a nossa conexão com Deus, a nossa oração com Deus. A batalha contra o desencorajamento. Ficamos impacientes quando estamos orando e queremos orar de forma rápida. Não é assim, amado. Não deixe Satanás te dispersar. Não deixe Satanás te distrair na hora da tua oração. É uma batalha espiritual quando nós estamos orando. E a batalha é contra o desespero, uma situação impossível. E nós ficamos frustrados e deixamos de orar, e o problema vem sobre nós ainda maior. Porque Satanás, ele tenta nos desconectar com Deus. Ele tenta tirar essa conexão que nós temos na hora da oração. Por isso, quando oramos, é uma batalha espiritual. E nós devemos orar sempre. A palavra de Deus nos ensina a orar em todo tempo. E nós devemos orar a todo momento. E orar em espírito e pedindo em súplica. E durante toda a nossa oração, nós devemos vigiar para que Satanás não venha nos distrair, nos dispersar. E nós devemos orar em perseverança, orar a todos os santos, por todos os santos, e principalmente pelos servos de Deus. Então ore por todos os santos,
Orem por todos, amado. A palavra nos diz que nós devemos orar e servir aos santos. Orar. Paulo, ele frequentemente pedia oração por si mesmo e por todos os santos, por todos os pecadores, os santos que estão sofredores e os que estavam aprisionados. Então, oração é uma batalha. Oração é uma batalha que requer disciplina e você precisa trabalhar isso em você para que você venha ter o seu momento de oração com Deus, para que você possa vencer toda a distração que Satanás tem colocado no momento da tua oração. Quantos de nós, amado, paramos para orar e somos... nossos pensamentos voam longe em coisas que não tem nada a ver naquele momento. O diabo, Satanás, o inimigo da tua vida, ele não quer que você ore. Por isso ele dispersa você na hora da tua oração, lançando dardos inflamados na tua mente, para que você se desconecte, esteja desconectado com o Pai e você não venha orar, para que você não venha estar orando naquilo que você deveria estar vigilante e perseverante. Deus fala com você hoje que você quer a resposta de Deus, isso vai vir através da tua oração. Sabe por quê? A oração é a chave que nos dá a vitória em todas as circunstâncias. A oração, ela traz a vitória através do nome do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Então, quanto mais oração, mais poder. E a oração de súplica e orar como Daniel orava. Daniel, ele botava seu rosto no pó, ele orava de joelhos e ele interligava-se com o Pai, ele se conectava com o Pai e não deixava que Satanás viesse distrair, e ele orava perseverante para que Deus viesse trazer a resposta, para que Deus viesse trazer o milagre. Amados, a nossa oração, ela é uma súplica e ela é um clamor ao nosso Deus. A oração nos tira da tribulação, a oração nos cura, a oração nos dá poder, ela nos dá autoridade, ela nos leva à presença do Pai e nós somos guiados por Ele. Nós devemos pedir em súplica e nós vamos orar, e tudo que nós venhamos orar, tudo aquilo que nós venhamos pedir, crendo, nós iremos receber, porque a oração é que nos leva até essa conexão, essa fiação, como eu costumo falar, com o Pai. E tudo que pedimos em oração, crendo, nós já recebemos. Ele fala isso no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, que tudo que nós pedimos, crendo em nossas orações, nós já recebemos. Portanto, amado, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês já receberam, e assim será, diz o Senhor no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai fazer. Então, se você está pedindo, se você está clamando, se você está orando o Pai, você está glorificando o nome do Filho, e se você está orando em nome dEle, você creia que hoje Deus vai trazer resposta para você das tuas orações. Eu quero te dizer hoje que Deus está dizendo que as tuas orações, elas chegaram diante do trono de Deus, e tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você está botando na presença dele, creia, diz o Senhor, que hoje você recebe. É uma oração que hoje vai mudar a tua história. Se você tem um sonho, se você tem um projeto e Deus já prometeu para você, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Não deixe o inimigo tirar a tua fé, não deixe o inimigo tirar a tua súplica, não deixe o inimigo impedir a tua oração. Tende na tua mente que a palavra de Deus é poderosa e que tudo que você pedir, crendo, você já recebeu. Satanás é que tenta tirar a tua fé, Satanás é que tenta distrair, Satanás que tenta impedir o teu milagre. Mas se você crê, Deus está dizendo hoje que é fruto de resposta de tua oração. E se você orou, rebalabachuri canta, diz o Senhor, que nada vai poder impedir, nem demônios, nem principados, nem potestade. Se você está conectado com o Pai, se você está tendo intimidade com Ele, se você está orando, Deus está te dizendo hoje, é tudo que tu pedires em oração, crendo, você já recebeu. Então você crê nisso? Eu vim ser a resposta de Deus para te dizer hoje que Deus ouviu a tua oração, e hoje eu vim dizer que ela está trazendo do trono da graça a resposta e o milagre que você precisa. Não deixe de orar, não pare de orar, busque em oração, em súplica, clame ao Senhor e Ele te dará a resposta, Ele te tirará dessa tribulação, Ele vai dar a cura dessa enfermidade, Ele vai abrir essa porta de emprego, Ele vai
vai restaurar o teu casamento, Ele vai realizar os teus sonhos, os teus projetos, mas é através e por meio da nossa oração de súplica a Deus. E não deixe Satanás roubar a tua oração. É em súplica, em perseverança. Não desista. Perseverança porque nós não devemos parar de orar em nenhum momento. E nós devemos perseverar naquilo que nós queremos diante da presença de Deus. Amém? Que essa palavra, esse pão diário hoje venha ficar no teu coração e venha ser resposta e fruto das tuas orações. Que aquilo que Ele te prometeu, Ele garante. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele não é filho do homem para que não venha cumprir as suas palavras. E Deus está falando para você. Se você tem orado, se você tem clamado, se você tem suplicado e se você tem perseverado, hoje eu vim ser resposta de Deus através da tua oração, do fruto da oração, para te dizer, vai acontecer. Declare isso. O meu milagre é fruto de oração. Digite isso. O meu milagre é fruto de oração. E você vai orar em perseverança para que Satanás não venha roubar a tua bênção. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Vamos orar? Que Deus abençoe a vida da Karina, que realize os projetos, os sonhos, que ela não venha desistir, mas que ela venha perseverar naquilo que Deus projetou para a vida dela. Perseverança. Perseverança, essa é a palavra que Deus mandou liberar hoje sobre a tua vida. Persevera em oração, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, para que os sonhos e os projetos dele aconteçam na tua vida. Deus abençoe a Adriene, Deus abençoe a Marcelene, Deus abençoe a Helena Pina, que Deus abençoe todos aqueles que estão acompanhando esse pão diário e que vão acompanhar, não importa o dia, o momento, a hora, mas que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas nesse dia. Pai, nós oramos em súplicas e te pedimos em oração, que a oração do meu irmão, da minha irmã, dos santos, Pai, seja em perseverança e que eles venham perseverar em oração e suplicar a Ti o milagre que eles tanto precisam. Porque, Pai, aqueles que perseveram, aqueles que oram, aqueles que estão vigilantes em suas orações e que não se deixam ser distraídos, Senhor, pelo diabo, que eles venham receber o seu poder, a sua autoridade e tudo aquilo que está sobre a vida deles hoje, Deus, libera, 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 essa é a palavra que tu me emprega agora, Deus liberando, o fruto da tua oração hoje recebe no poder, a autoridade do nome do Senhor Jesus. E quando eu orava, o Senhor dizia, libera, libera, porque hoje eu vim ser profeta de Deus para liberar, o teu fruto de oração hoje recebe. E aquele que crê, diga eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Compartilhe essa live e que Deus te abençoe. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.